Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Empower, na nossa série. Vocês que estão acompanhando, a gente está fazendo vários webinars nos mais diferentes temas. Alguns desses são as organizações estudantis que estão solicitando e outros a gente chegou num comum acordo aqui, que são temas super importantes, principalmente para esse momento que a gente está vivendo. Então, eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Eu sou a Andressa da Empower, basicamente eu cuido das solicitações que chegam pela nossa plataforma e eu faço a comunicação com as organizações estudantis e com as nossas empresas mentoras, tá? E no webinar de hoje eu vou estar fazendo a mediação. Então, prazer em ter vocês aqui com a gente. Complementando o time da Empower, eu apresento para vocês a Isabela, que vai cuidar da curadoria de perguntas. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Sou da área de comunicação na Empower e bora! Isso aí. Pessoal, o tema do webinar de hoje é super requisitado aí pelas OEs, que é desenvolvimento de pessoas, como estruturar o desenvolvimento dos membros da sua organização estudantil. Então, esse é um tema que foi solicitado por duas OEs parceiras da Empower, que foram a SAECA, que é o pessoal da UFSC, lá de Santa Catarina, e a Solomax Produção Júnior, que é da UFTPR. Então, o pessoal da SAECA e da Solomax, coloca aí nos comentários se vocês estiverem assistindo a gente. E eles solicitaram esse webinar para a nossa super parceira Votorantim Cimentos. O pessoal da VC já tem até uma carteirinha da Empower, né? Que estão sempre aqui fazendo webinars com a gente. Então, a ideia é sempre a gente abordar o tema de forma a aplicar dentro das OEs, né? Então, espero que vocês gostem. Não se esqueçam, pessoal, de mandar as perguntas de vocês nos comentários da live, tá? Então, se vocês puderem colocar a organização que vocês fazem parte, a universidade, é legal para a gente saber de onde vocês estão assistindo a gente, beleza? Então, pessoal, para dar início ao nosso bate-papo de hoje, eu apresento para vocês a Verônica, antes de mais nada. Verô também, fã de carteirinha aqui da Empower. A Verônica faz parte do time de captação da VC e nossa super parceira também. Então, Verô, prazer ter você conosco novamente. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Um prazer para mim estar aqui em mais um webinar da Empower. A gente está falando agora que é super parceiros. A gente já tem feito 3 webinars de diversos temas, tipo diversidade, comunicação, carreira. Então, todas elas ficam guardadas aqui no Facebook, então dá para vocês procurarem. Mas hoje a gente vai falar de desenvolvimento de pessoas, que é um tema super, super importante, sobretudo nas OEs, né? Que a gente entra numa OE como complemento dessa formação que a gente tem na faculdade, e é super bom que nós, como membros das OEs, nos capacitarem e conhecer, né, sobre desenvolvimento de pessoas para garantir que estamos desenvolvendo o potencial dos nossos membros. Então, desfrutem desse webinar, façam todas essas perguntas e aproveitem aí o espaço conosco. É mesmo, Verô, obrigada, viu? Pessoal, e a gente tem também a nossa gestora do webinar de hoje, que é a Tatiana Soto Riva. A Tatiana é formada em psicologia pelo Mackenzie e na Votorantim Cimentos ela é gerente global de captação, treinamento, desenvolvimento e cultura. Ela já está na Votorantim Cimentos há 12 anos, então ela vai ter bastante coisa para compartilhar com vocês. E ela é super parceira aqui da Empower e vai estar conduzindo o webinar de hoje. Fora isso, pessoal, a Tati é a nossa aniversariante do dia. Então, manda parabéns para ela aí nos comentários. Porque, né, fazer aniversário na quarentena merece aí uns parabéns coletivos, né, gente? Então, Tati, parabéns de novo e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, pessoal. Bom, super prazer. Eu estava falando com o pessoal esses dias, assim, que para mim é uma forma de continuar comemorando aniversário, estar aqui com vocês, ainda mais falando de um tema que eu sou super apaixonada e que representa muito da minha missão dentro da Votorantim e muito da missão que eu escolhi como profissional também. Então, a forma de comemorar o aniversário é estar aqui com vocês também. Então, obrigada pela oportunidade e pela escolha do dia. Bom, legal. Começamos? Pode começar, Tati. Pode falar um pouquinho sobre você e da Votorantim Cimentos também. Fica à vontade. Ótimo. Eu queria, então, até para a gente poder ir entrando no tema e compartilhando com vocês o porquê que é um tema que eu sou tão apaixonada, contar, então, um pouquinho aí da minha história. Essa sou eu.
como as meninas falaram, eu sou formada em psicologia, né? Escolhi a psicologia antes de ir para a faculdade, enquanto eu estava num curso técnico, que era um curso técnico para educação, né? E aí, na educação, quando comecei a ter contato com a psicologia, eu entendi que era a minha forma de me conectar com as pessoas e de, através da transformação do ser humano, né, quando a gente transforma o ser humano, a gente consegue também transformar o mundo que está ao redor desse ser humano. Seja através ali, né, da educação, seja através de uma organização, seja através do trabalho e etc. Então, foi a leitura de um livro ali ainda no curso técnico que me fez escolher a psicologia, e dentro da psicologia eu fui abrindo um mundo novo de áreas de atuação e etc. Até que eu entrei na Votorantim Cimentos como estagiária no finalzinho de 2007, e aí fui entender o que era psicologia dentro de uma grande organização, né? E como a capacidade que a gente tem de transformar a relação das pessoas com o trabalho também tem um poder imenso de transformar o mundo. Então, isso que conecta ali a minha escolha da psicologia lá atrás, com a leitura de um livro, com a missão que eu tenho hoje em mãos. Por isso que eu falo que eu sou psicóloga aí de formação e de escolha, porque foi a escolha que eu fui fazendo ao longo desse período todo. Estou na AVC, então, há 12 anos. Eu entrei como estagiária no finalzinho de 2007, fui efetivada em 2008, e aí fui seguindo minha trajetória. Na AVC eu tive a oportunidade de vivenciar, sempre dentro da área de recursos humanos, mas tive oportunidade de vivenciar desafios diferentes, em diretorias diferentes, em negócios, né? Então, vou falar um pouco da empresa para vocês, mas a gente tem lá dentro negócios bastante diferenciados. Então, também isso enriqueceu muito para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Até chegar, então, na posição que hoje eu ocupo dentro da AVC, que tem aí essa responsabilidade grande com toda a área de captação, de atratividade, de recrutamento e seleção, toda a parte de treinamento e desenvolvimento, e também gestão de cultura. Fora isso, fora a minha paixão pela psicologia e pela minha atuação na Votorantim Cimentos, eu sou a terceira de 4 filhos, e aí eu falo isso porque a minha família ocupa um espaço muito especial na minha vida e em quem eu sou. Então, somos muitos e somos muito grudados. Então, aqui somos em 4 filhos, e eu sou a terceira, tenho 2 irmãs mais velhas e um irmão mais novo, e também sou a titia do Ricardo e do Gui. E aí a Vero, que está comigo diariamente, sabe o quanto eles são importantes e marcam também um pouco do que eu sou. E, enfim, sou apaixonada por essa missão que acho que todos temos, de perceber qual que é o impacto que a gente gera nas pessoas, e quanto melhor esse impacto melhor a nossa atuação no mundo como um todo também. Bom, e a Votorantim Cimentos, né? A Votorantim Cimentos, para quem não conhece, faz parte da Votorantim, né? Então está aí entre as empresas investidas do grupo Votorantim. Hoje a gente tem a Votorantim Cimentos, aí no ramo de construção e mineração, a Nexa, atuando com metais e mineração, onde a gente tem 64% de participação, uma empresa de capital aberto, a CBA, com alumínio. Temos também a atuação em aços longos, então a gente vendeu a parte de siderurgia que a gente tinha, mas permaneceu com outras empresas fora do Brasil, que são a Serbrag e a Paz del Rio. A Votorantim Energia, a Citrosuco, que também é uma empresa de capital aberto, e o Banco Votorantim, que a gente tem 50% aí do banco também. Tá? Bom, dentro desse portfólio de empresas investidas, a Votorantim Cimentos é líder no mercado de materiais de construção, e desde 1936, que é quando estreou a nossa primeira fábrica, né, de cimentos aqui no Brasil, em Santa Helena, lá na região de Sorocaba, desde lá a gente vem passando, obviamente, por uma jornada de transformação muito grande, acompanhando esse mundo, né, cada vez mais veloz e complexo, e, enfim, esse ano vem para... Se alguém tinha alguma dúvida disso, esse ano vem para confirmar essa velocidade, essa complexidade de lidar. Então, é uma empresa que, apesar de ter uma história muito forte, de ter
anos aí de jornada, de transformação, de trabalhar com o mercado e com o produto talvez mais conservador. É uma empresa que vem passando por uma jornada de transformação muito grande e a gente tem cada vez mais a certeza de que, para durar, a gente precisa mudar. A gente precisa estar conectado com o que está acontecendo, a gente precisa ampliar portfólio, a gente precisa estar conectado com o mundo. E aí a gente só faz isso quando a gente se conecta de fato com as pessoas, seja a nossa rede de clientes, parceiros e toda a sociedade civil. Hoje, a Votorantim Cimentos, né, como uma empresa global, está presente em 11 países. Então, vocês conseguem ver por aí. A gente tem uma atuação muito forte no Canadá e nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Temos participação em outras empresas na Bolívia, no Uruguai e na Argentina. E estamos presentes também na Espanha, no Marrocos, na Tunísia, na Turquia e em Luxemburgo, onde a gente tem um escritório. Somos a primeira no Brasil, a sexta mundialmente. E termos aí, em termos globais, nós temos cerca de 11 mil empregados, tá? No mundo. Um pouquinho aí sobre o que é essa empresa. E é uma empresa também que, apesar do nome Votorantim Cimentos, vem ampliando e vem apostando cada vez mais na ampliação mesmo de portfólio, né? Então, quando a gente olha produtos da Votorantim Cimentos, a gente tem toda a linha mesmo de cimento, e aí diferentes marcas que a gente atua no Brasil, marcas regionais. A gente tem toda a linha de cal hidratada, cal de pintura. Temos nossas argamassas colantes, a Votomassa e as argamassas básicas pelo sistema Matrix. Temos toda a linha de agregados, né? Então aí brita, areia, pedrisco. Temos a Engemix, que é uma parte importante da Votorantim Cimentos, onde a gente tem uma atuação ali com serviço, né? Então, não é só entregar um produto, é o serviço de entrega e de aplicação do concreto. E aí, vocês podem acompanhar as betoneiras aí pelo Brasil todo da Engemix. E a gente tem uma atuação importante, cada vez maior, também no mercado agro, né? Com os insumos agrícolas, que faz ali a correção de acidez e nutrientes para o solo. Então, assim, acho que é um pouco para contar para vocês o tamanho dessa organização. Faz parte de um grupo muito grande, mas que está também presente em diferentes países e com um portfólio muito interessante também. Muito legal, Tati. Muito bom conhecer tudo isso. Eu queria, então, começar o nosso bate-papo falando sobre a importância de capacitar e desenvolver o seu time, né, a sua equipe. Então, por que a gente precisa pensar nisso, Tati? Bom, acho que nossa missão aqui hoje é pensar nessa missão importante de desenvolver pessoas. E aí eu quis trazer e começar um pouco com essa imagem, porque eu acho que essa imagem representa um pouco assim do que é pensar o desenvolvimento de pessoas num mundo tão cheio de mudanças, né? Assim, o que é estar ali numa corredeira, num rio onde você talvez tenha muito pouco controle das variáveis que estão no teu entorno, né? Assim, como é que você controla o vento, a força da água, o caminho que você tem, mas você está nessa jornada, você está nessa trajetória e tem um objetivo, tem um caminho para chegar, né? Desenvolvimento de pessoas, gente, assim, eu compartilhei um pouco com vocês que nesses 12 anos eu tive a oportunidade de fazer coisas diferentes dentro da RH, viver desafios diferentes, mas o propósito de entender como as pessoas são, como elas se relacionam e como elas podem evoluir de acordo com algum objetivo, talvez tenha sido, né, dessa trajetória toda o ponto que mais me marcou, o ponto que mais me cativa e que mais me puxa mesmo para entender, estudar e praticar cada vez mais. Então, acho que tem uma missão muito importante nessa questão de desenvolvimento de pessoas. E aqui começa a imagem, assim, onde a gente talvez tenha pouco controle das variáveis que estão ao nosso redor. O ponto que a gente sabe é entender o nosso sentimento, entender o nosso pensamento nesse momento e o quanto a gente se preparou para estar ali, né? Então, num cenário de um mundo VUCA, que eu tenho pouco controle do que acontece, né, ao meu redor, de toda a complexidade, de toda a volatilidade que existe nesse mundo, entender que me conhecer,
entender o quanto eu estou preparada para os desafios que eu tenho pela frente, talvez sejam de fato onde a gente tem mais controle, o que a gente pode ter mais na nossa mão. Então, acho que aqui um pouco da reflexão, assim, é o quanto o autoconhecimento, o entender os nossos sentimentos e nos preparar constantemente para os desafios que a gente tem, para mim são fundamentais para a gente pensar em desenvolvimento de pessoas num mundo como o que a gente tem hoje, tá? Show. E aí, Tati, eu vi aí que você já puxou o seu próximo slide, eu ia até comentar que a gente estava conversando sobre isso, né, quando a gente estava preparando esse roteiro do nosso bate-papo, e eu comentei com você, né, que quando a gente fala em desenvolvimento de pessoas, me vem na cabeça imediatamente capacitação, né? Então, para mim, uma coisa era consequência da outra. E não necessariamente, né? Existe uma diferença entre capacitação e desenvolvimento. Então, explica pra gente, Tati, essa diferença. Eu acho que é legal trazer isso à tona, porque assim, a gente fala muitas vezes, uma área de treinamento e desenvolvimento e tal, e fala, tô treinando, tô me desenvolvendo e tal, às vezes pode parecer muito misturado essas duas coisas. E, de fato, elas se cruzam e conversam muitas vezes, né? Mas para pegar o gancho assim, do que a gente está falando, né? Desenvolver equipes num mundo em constante mudança, com constantes desafios, e a necessidade de estar preparado para isso, acho que vale a gente pensar aqui nessa diferença de treinamento e desenvolvimento. E o grande ponto dessa diferença talvez qual que é o nosso objetivo por trás de uma ação de treinamento ou de uma ação de desenvolvimento. Tá? Eu tentei colocar aqui para vocês alguns pontos mais que fique um pouco mais clara essa diferença. Então, quando eu olho para ações de treinamento e capacitação, o meu foco ele está no presente. O meu foco está em entender do desafio que eu tenho hoje na mão, das necessidades que eu tenho, o que eu preciso aprimorar, quais são conteúdos que eu preciso saber, competências que eu preciso ter para fazer muito bem aquilo que eu faço hoje. Ou seja, quando a gente fala em treinamento e capacitação, está muito vinculado com a melhoria de performance, para que eu performe melhor, para que eu faça melhor o desafio que eu já tenho hoje. Por outro lado, quando a gente fala da questão de desenvolvimento, é muito um olhar de futuro mesmo, é muito um olhar de o que vem pela frente, que desafios novos que eu vou assumir, que desafios que vão aparecer e que eu preciso estar preparada. Né? Então, talvez não sejam coisas que eu estou fazendo hoje, talvez não sejam competências que eu vou aplicar hoje, mas são competências que eu sei que eu vou ter que usar no futuro, para novas posições e para novos desafios. Então, muito mais, é óbvio que tudo que a gente aprende, tudo que a gente desenvolve impacta também na nossa performance atual, sem dúvida, mas o desenvolvimento ele está muito ligado a pensar em novas competências, né? Desafios do futuro. E tanto em um lado quanto no outro, a gente pode pensar em ações coletivas ou em ações individuais. Nas duas situações. Mas eu acho que aqui é importante trazer para a gente pensar assim, né? O que é mais relevante para o meu desenvolvimento hoje? Focar naquilo que é necessário para um desafio que eu já tenho, ou eu preciso me preparar para desafios que eu vou ter no futuro, tá? Isso numa organização, assim, né, fazendo a referência para uma organização, também existe essa diferença, porque eu tenho hoje, como votorante em cimentos, a missão de preparar os times para aumentarem performance e para estarem melhor preparados para as atividades do hoje. E aqui eu estou falando, às vezes, de um preparo técnico ou inclusive de competências de liderança, né? Como a minha liderança atual se desenvolve melhor, como aprende melhor a dar feedback, a fazer conversas difíceis, a formar time de alta performance. E eu também, ao mesmo tempo, preciso preparar quem são as pessoas que vão assumir desafios maiores no futuro e o que eu preciso levar de conteúdo para essas pessoas, tá? Entendi. Inclusive, acho que isso cabe muito no contexto das organizações estudantis também, né, Tati? Porque se a gente for pensar dentro de um OE, sempre que eu falo OE, organização estudantil, tá? Para quem não sabe. Estamos em casa. Então, dentro de uma OE, a gente tem pessoas assumindo cargos, né? Então, a gente precisa que essas pessoas saibam
performar melhor nos cargos que elas têm hoje. Então, por exemplo, se eu sou gestora de projetos na minha OE, eu preciso saber hoje como eu posso desempenhar bem esse cargo, até porque o período de duração do cargo de uma organização é ali entre 6 meses e 1 ano, né? Então, a gente precisa aprender rápido a desempenhar bem esse papel. Mas, por outro lado, eu posso já ter em mente que hoje eu sou gestora de projetos, mas eu estou super interessada em me tornar presidente da minha OE. Então, o que eu vou precisar lá na frente para conseguir liderar, para conseguir ter essas competências que eu vou precisar nesse cargo, né? Então, acho que tanto o treinamento quanto o desenvolvimento estão super alinhados ao dia a dia das OEs, né? Ótimo. E aí estão super aliadas, então, ao dia a dia de uma OE e está super conectado com o que é a estratégia de alguma organização, seja uma organização como a Votorantim Cimentos ou seja uma organização estudantil, né? Então, falar em treinamento e desenvolvimento, assim, entender como a gente consegue colocar a estratégia dessa organização na prática, das maiores às, né, todos os diferentes tipos de organização. Então, por isso que eu quis trazer um pouco também a reflexão desse, né, do porquê, o como e o que a gente está falando de treinamento e desenvolvimento e como isso se conecta com a importância de falar de treinamento e desenvolvimento em uma organização. E a importância, o porquê, ele está estritamente relacionado à estratégia. O pensar em como eu tenho pessoas preparadas para os desafios atuais, performando muito bem, ou para os desafios futuros que vêm por aí, né? Então, eu preparo a organização, eu coloco em prática os objetivos da organização e preparo a organização para o futuro através do preparo das pessoas, através de competências que eu preciso sendo aplicadas no dia a dia. E é também através das ações de treinamento e desenvolvimento que a gente consegue engajar e conectar as pessoas com a cultura e com os objetivos, né? Então, o porquê, a importância de treinamento e desenvolvimento numa organização, independentemente do seu tamanho, é de fato colocar essa estratégia na prática, né? Agora, como que a gente faz isso? O como de ações de treinamento e desenvolvimento passa muito por ações coletivas e ações individuais em diferentes momentos e aí dependendo do contexto e da necessidade. E talvez aqui no como é a forma que a gente mais tem evoluído, né, ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas décadas. A gente pode falar aqui de treinamentos presenciais, a gente pode falar aqui de aprender com outras pessoas. Mais para frente a gente vai abordar um pouco, né, essa diferença de formatos de aprendizagem. A gente pode falar de aprendizado através de learning, on the job e tudo mais. Mas acho que o que fica aqui de recado, que vale pensar aqui com vocês, é que o formato que a gente mais tem evoluído, né, onde a gente mais tem evoluído, vamos dizer assim, no como aplicar ações de treinamento, é mesmo colocando o indivíduo, né, a pessoa, no centro desse processo de aprendizagem e como protagonista deste processo, né? Acho que a evolução maior que a gente tem passado dentro da área de treinamento e desenvolvimento é entender como que eu consigo conectar o empregado ou o membro da minha organização como no centro desse processo, estando engajado e se sentindo protagonista desse processo, tá? E por fim, assim, a gente, quando está falando de treinamento e desenvolvimento, a gente está falando de o que é competência crítica para o negócio. Tanto ali do mais hard, do mais competências, eu preciso entender de finanças, eu preciso entender do técnico, eu preciso entender, né? E também do soft, assim, né? Da parte mais comportamental, de como me relacionar, de como desenvolver pessoas e etc. E tem também muito, assim, nesse o trazer o que é o olhar para o que está acontecendo para fora da minha organização e para o futuro, né? Porque a gente sabe que o futuro está aí, né? E amanhã as coisas podem estar completamente diferentes com uma pandemia. Então, olhar para tendências e olhar para o futuro é fundamental para a gente também saber quais são competências críticas e aí estruturar todo o nosso processo. Show. E, Tati, você falou de estruturar o processo, né? Então, eu acho que é bem importante a gente comentar com o pessoal quais são os benefícios de a gente ter um programa de desenvolvimento bem estruturado, né? Então, acho que entra aí o papel da liderança, né?
E aí, para falar um pouco, então, dos benefícios, eu acho que vale também trazer, explicar um pouquinho de como a gente funciona lá na VC, na Votorantim Cimentos, com a nossa estratégia de capacitação, né, treinamento, desenvolvimento e também as nossas portas de entrada. Aqui é um slide que tem um monte de informação, mas é que conecta todas essas ações de um jeito só, e eu vou tentar explicar para vocês, para daí a gente poder fazer referência com a realidade de vocês, assim, né, como organização estudantil. Então, acabamos de falar da diferença, aí, vamos dizer, de capacitação e desenvolvimento. Lá na VC, a gente desenvolveu e criou as nossas escolas. Então, eu tenho a escola técnica que atende e opera, atua com o nosso mundo de operações, então as nossas fábricas de cimento, tá? E eu tenho a escola de vendas, porque tem um core muito grande em operações dentro da Votorantim Cimentos, mas todo o nosso time de vendas, toda a nossa força de vendas, ela é fundamental também. E talvez responsável por uma das maiores transformações que a gente tem passado como Votorantim Cimentos ao longo desses últimos anos, que é tirar esse olhar só do foco industrial e o olhar interno e abrir os olhos para o que está acontecendo lá fora, para o que o meu cliente quer, para a experiência que a experiência e o produto que o meu cliente precisa, tá? Então, essas duas escolas, elas estão focadas muito na nossa capacitação técnica, para o time de operações e para o time de vendas. Já quando a gente fala de desenvolvimento, ou seja, como é que eu estou dando aquele empurrãozinho para cada um dos níveis da organização para que estejam preparados para o nível seguinte, tá? É esse o recado que a gente tem aqui em desenvolvimento. E a gente foi estruturando lá na VC, na Votorantim Cimentos, programas de desenvolvimento para os diferentes momentos de carreira. Afinal, quando eu falo de um gerente que futuramente pode assumir uma cadeira de diretoria, a necessidade de desenvolvimento é diferente de um jovem que está entrando na organização e que precisa ter acesso a outras competências, a outros conteúdos ou a outras experiências, tá? Então, quando vocês olham ali a pirâmide, a gente tem ali na base, né, o nosso programa de estágio, que é o Jovem VC. Depois eu tenho o programa Potenciar, que eu vou até dar um pouquinho mais de detalhe para vocês agora, que é o desenvolvimento dos nossos talentos internos e dos nossos trainees. O ELP, que é o Essential Leadership Program, então é para aqueles que vão ou estão assumindo pela primeira vez uma cadeira de liderança. Então aqui, de fato, o recado é assim, o que é ser líder? Né? Como é que eu faço a transição de líder de si, né? De ser responsável pelas minhas entregas para ter uma equipe? Que ferramentas, que processos, o que eu preciso entender como liderança. Depois a gente tem o líder do cimento, que aí já vem no momento ali um pouquinho mais sênior, e é um programa de desenvolvimento para formar sucessão para as nossas operações, por isso líder do cimento, tá? O ALP, que é o Advanced Leadership Program, então já é um momento um pouco mais sênior. O MLP, que é o Master, aí focado já para gerentes e gerentes gerais. E depois eu tenho todo o time executivo, que ali com o time executivo, do nosso entendimento, é menos um programa, né? Ou seja, eu tiro o foco do coletivo aqui e vou mesmo no foco do individual para cada um dos executivos, tá? E do outro lado da pirâmide, a gente vai abastecendo a organização com as nossas portas de entrada, né? Então, assim, com pessoas que entram do mercado em diferentes níveis e com os nossos programas de portas de entrada, que aqui a gente está destacando o aprendiz, estágio técnico, o nosso programa de trainee, o líder do cimento, né, que eu vou também no mercado buscar pessoas para nossa sucessão em operações, e o estágio no nível ali de graduação. Tá? Então, assim, um pouco para mostrar como isso funciona dentro da Votorantim Cimentos. E aí conectar o que a gente estava falando no slide anterior, né? Assim, qual que é o benefício de ter um programa de desenvolvimento estruturado? É, de fato, conectar a estratégia com o momento de desenvolvimento de cada uma das pessoas. Então, fazer um programa estruturado é pensar assim, olha, qual que é a necessidade do meu nível ali de média liderança? Como é que eu preciso que estas pessoas estejam preparadas para colocar essa estratégia em prática? Então, o programa estruturado, ele vem para dar um começo, meio e fim para uma necessidade específica de treinamento.
um treinamento ou um programa de desenvolvimento, ele não tem função, ele não tem razão de existir se não está conectado com alguma necessidade de aprendizagem, alguma necessidade de como é que eu preciso desenvolver tal habilidade, tal competência, né? Então, ter um programa estruturado, ele vem muito, de fato, para colocar tudo isso na prática e garantir que os nossos empregados ou que o nosso time numa organização estudantil está preparado para os desafios de hoje e para os desafios do futuro, tá? Entendi. Muito legal, Tati. Você quer falar um pouquinho, então, sobre esses programas que você tem aí, o Potenciar? Acho que dá para compartilhar com o pessoal. Eu acho que é rico a gente trazer aqui, na pirâmide, eu fiz ali um overview, né? E aí a gente poderia ficar bastante tempo falando sobre cada um dos programas, mas acho que até para vocês poderem ter um exemplo com um pouco mais de profundidade, eu quis trazer aqui, então, para compartilhar o que é o Potenciar e o Trainee da Votorantim Cimentos, tá? Essa é a foto da nossa turma de Trainee de 2020. Que a gente fez, então, a seleção no ano passado e que iniciou conosco em janeiro desse ano. E eu acho que vale começar a falar sobre o processo seletivo, e aí vocês perguntam, nossa, mas a gente não está falando de treinamento e desenvolvimento, por que falar da seleção? Porque pensar um programa de desenvolvimento, pessoal, começa desde o antes, assim, né? Desde o entender o porquê que eu preciso deste programa. Qual que é o perfil de pessoas que eu preciso ter dentro da minha organização, né? Então, para compartilhar um pouco com vocês que desde o processo de seleção, a gente já precisa ter uma conexão muito forte com a estratégia da organização. Acho que para quem não conhece o processo seletivo de trainee da Votorantim Cimentos, vale super a pena. A gente transformou muito o processo nesses 2 últimos anos, em relação à forma como a gente tem acessado o mercado para contratar os nossos trainees. A gente foi abrindo mão ali de filtros mais frios e que a gente entendia que não dava as respostas que a gente precisava para fazer um processo seletivo de fato que se conectasse com a história de vida e o propósito das pessoas. E aí, quando eu consigo conectar a tua história, o teu propósito com o meu propósito como organização, a gente já tem uma boa parte da jornada caminhada, assim, né? Tudo daí para frente faz muito mais sentido, né? Então, pensar desde ali do como é que eu estou acessando os membros que vão fazer parte da minha organização, o porquê que essas pessoas estão vindo, né? Então, é desde um olhar do quem que eu quero ir buscar para fazer parte da minha organização e o porquê que essas pessoas estão vindo. Qual que é o casamento de propósito que a gente precisa ter aí, né? Então, pensar ali nessas perguntinhas, acho que já é importante para a gente poder depois estruturar o que a gente ganha com um programa de desenvolvimento, tá? Bom, só para compartilhar, então, para vocês como é que está estruturado, né, o programa de trainee. O programa de trainee, ele tem uma parte importante de integração das pessoas com o negócio, que acontece ali nos primeiros meses do time. Então, eles entraram conosco, e aí falando especificamente da turma de 2020, eles entraram conosco em janeiro desse ano e finalizaram a integração agora no comecinho de maio, tá? Então, vamos dizer, até finalzinho de abril eles estavam em integração, conhecendo do negócio, entendendo todas as áreas, ficaram algumas semanas nas nossas fábricas, foram entender, viajaram diferentes localidades, passaram por todas as áreas da organização. Isso para a gente é fundamental, porque você precisa conhecer muito do negócio para depois poder desempenhar todo o programa. E aí depois o programa segue com 3 projetos diferentes, né, que são ali os jobs, o primeiro, o segundo e o terceiro job, ao longo dos próximos meses. E em paralelo, a gente tem a formação do Potenciar, que eu já vou contar um pouquinho melhor para vocês, e um projeto desafio. O projeto desafio, ele é autoexplicável, assim, né? A gente coloca na mão dessa turma, coloca na mão dessa galera algum dilema grande que a gente tem na organização, para que em grupo eles possam trabalhar na busca de uma solução, na busca de uma resposta para esses problemas, tá?
E também, ao longo do programa, eles fazem mentoria com a nossa liderança, o nosso time de gerentes gerais ou de diretores. Eles têm um sponsor ao longo do projeto Desafio, né, que é responsável por aquele tema na organização, além de todo o acompanhamento individual que a gente faz com essa turma, tá? Então aqui eu já quero destacar um pouco com vocês que eu tô falando de muita coisa do desenvolvimento no dia a dia, é um projeto meu, sou eu que vou fazer, é o on the job mesmo. Eu tenho a formação através do Potenciar e eu tenho muito do aprender com diferentes pessoas, aprender com as pessoas da organização, tá? E no Potenciar, que aí complementa esse desafio, a gente tem, né, o projeto Desafio, que é o mesmo que a gente está falando ali atrás, e a gente tem 4 encontros, que são 4 semanas de formação, com diferentes conteúdos, que passam ali por aquela mandala que vocês estão vendo do eu, o nós e o todo, e como eu garanto ali uma conexão de um aprendizado constante em relação a esses temas. E aí, quando a gente fala desses módulos, acho que para citar também assim, alguns exemplos para vocês, a gente está falando de muito conteúdo relacionado a autoconhecimento, a entender os meus pontos fortes, ou a entender como é que eu mobilizo, como é que eu influencio, como é que eu me comunico de maneira mais eficaz. A gente está falando de entender estratégia dos negócios, de quais são tendências de mercado, tendências de consumo, de entender a importância e o valor de uma empresa diversa, do impacto e a transformação social que a gente, como companhia, como organização, gera no nosso entorno. Então, são esses os temas, um pouco dos temas e dos conteúdos que a gente passa ali nas semanas de formação com essa turma, tá? Então, tentando conectar aqui com vocês, compartilhando a experiência da Votorantim Cimentos, a gente estrutura os nossos programas de acordo com os níveis, para entender em cada nível qual que é a necessidade de aprendizado, e aí como eu coloco a estratégia da organização na prática, e dando um mergulho aí nos nossos talentos internos e nos nossos trainees, é um pouco disso que a gente organiza, então, no desenvolvimento deles. Vale, acho que uma última observação aqui em relação ao Potenciar, que o Potenciar, ele é composto pelos trainees, né? Então, a turma que vem do mercado, que acabou de chegar na companhia, e também de talentos internos, que estão ali num momento parecido com o dos trainees de carreira. A gente chama ali que é um momento mais inicial de carreira. Eu não estou falando aqui de gerência, de momentos mais sêniores, tá? Então, a gente conecta ali os mesmos objetivos de desenvolvimento para essas semanas de formação e para o projeto Desafio. Muito legal esse programa, Tati. Isa, tem alguma pergunta aí do pessoal até agora? Isso que eu ia falar. Primeiro, eu queria dizer que um monte de gente te enviou parabéns, Tati, então tá cheio de aniversário aqui. Meu aniversário mais comemorado. E também queria fazer a pergunta da Júlia. Ela perguntou pra gente, né? Falou assim, normalmente existe a troca de gestão anual das organizações estudantis. Aí ela gostaria de saber se existe alguma ferramenta específica para desenvolver a liderança e por quanto tempo deve ser feito esse desenvolvimento, né? Antes desse membro assumir um cargo de liderança. Legal. Bom, tá super, eu não sei se foi combinado, mas tá super conectado com o próximo tópico que a gente vai falar. Show. E aí? Ainda bem, então. Eu ia até falar disso em breve também. Eu já fiz parte de organização estudantil também, e eu sei que muitas vezes a gente tem uma gestão curta, né, como eu falei, e a gente não sabe muito bem como preparar o membro para esse cargo que ele vai assumir em breve, né? Então, essa cogestão aí precisa existir. E eu acho que a pergunta que todo mundo quer saber, Tati, assim, o que realmente interessa é como a organização estudantil consegue estruturar o seu programa de desenvolvimento de integrantes, né? Como que a liderança consegue estruturar esse programa, qual que é o passo a passo aí para eles fazerem isso, né? Acho que vem bem de encontro à pergunta da Júlia. Ótimo. Então, Júlia, e aí toda a galera que está conectada, eu acho
importantíssimo a gente falar sobre isso, e eu quis trazer, assim, de novo um exemplo de prática da Votorantim Cimentos, porque até para vocês entenderem, assim, que colocamos isso na prática e está funcionando super bem, mas que eu acho que é um bom exemplo para replicar em organizações diferentes, e é também o pensar o como começar do zero. Tá? Como começar do zero um processo como esse. E aí, talvez, na realidade de vocês, seja menos até eu pensar assim, um programa em que eu vou ter 30, 40, 50 participantes, ou diferentes turmas, ou 1 ano e meio de formação, né? Então, talvez aqui a gente precise pensar mesmo em processos mais focados e também que tragam resultado no período em que a gente está pensando na gestão que existe da OE, tá? Então, para a gente pensar assim, como organizar esse processo do zero, eu queria compartilhar uma outra prática com vocês que a gente aplica na Votorantim Cimentos para desenvolvimento de liderança, tá? Então, aqui, acho que para a gente ficar conectado e na mesma página, aqui eu estou falando muito mais de um desenvolvimento individual do que de um programa de desenvolvimento. Tá? Então, esse momento que eu quero compartilhar com vocês, assim, é muito mais o entender. Eu quero preparar a Verônica para uma posição que eu vejo que ela vai ocupar no futuro. Como é que eu organizo isso, tá? Então, para vocês entenderem assim, o formato, estruturação de passo a passo, a gente inicia lá na Votorantim Cimentos, primeiro com a gente faz todo ano, né, o nosso processo de avaliação de performance e de avaliação de potencial para posições de pipeline maior, né, posições de liderança maiores. E quando a gente faz esse processo, eu fecho o meu pool sucessório, ou seja, quais são as minhas posições críticas e quem são as pessoas que eu vejo assumindo essas posições em curto, médio e longo prazo. Então, o primeiro passo que a gente faz é essa discussão. Qual é o nosso pool sucessório? O segundo passo, então, assim, a partir da discussão do pool sucessório, a gente vamos tentar começar a pensar em exemplo prático. A partir da discussão de pool sucessório, eu identifico que a Verônica, ela tem potencial para ser futuramente uma gerente de operações, de fábrica de cimento, tá? Então, tá lá identificado, sei que ela tem essa expectativa, ela tá mapeada no meu pool sucessório. O meu segundo passo é cruzar qual que é a experiência que a Verônica tem, quais são as características, as competências que ela tem, com o perfil da posição, no caso de gerência de operações. Tá? Então, e aí eu vou já contar um pouco mais de detalhes para vocês. Então, primeiro eu faço esse cruzamento, assim, o quanto que ela está aderente a esse perfil, o quanto que o que ela já tem de experiências e de competências casa com o que essa posição precisa. O terceiro passo é uma conversa minha da Verônica, então a Verônica como minha liderada, para entender, olha, Vero, a gente discutiu que você pode sentar numa cadeira de gerência de operações, mas para isso tá faltando isso, isso e aquilo, como é que a gente vai combinar e etc. E aí eu termino o processo, de fato, num plano de desenvolvimento individual, que é o nosso famoso PDI, tá? Então, um pouco quis contar para vocês a jornada inteira, para daí agora entrar um pouquinho mais em detalhe em cada uma dessas etapas. E aí, vamos ver se fica claro e se faz sentido para vocês. Então, anota aí, hein, gente? Esse material, quando a gente discute, assim, a primeira página, vamos dizer assim, desse material, é um momento ali que eu discuto qual que é a posição target. Ou seja, qual que é... E aí, isso é fundamental a gente pensar. Todo treinamento, eu vou repetir essa parte, todo treinamento ou toda ação de desenvolvimento, ela só tem razão de existir se ela está conectada com algum objetivo de aprendizado. Então, pensar o desenvolvimento de alguém para uma posição de liderança, eu preciso entender que posição é essa. Qual que é o objetivo de desenvolver para essa posição? Né? Então, é sempre voltar lá pro círculo mesmo, assim, né? Sempre começar pelo porquê. Então, eu tô fazendo o plano de desenvolvimento da Verônica porque ela tem como objetivo uma posição de gerência geral de operações, por exemplo, tá? E aí eu penso ali, quais outras experiências de carreira também seriam interessantes para a Verônica ocupar, em qual prontidão que ela vai fazer isso. A gente tem alguns pré-requisitos lá na AVC, e aí é algo para pensar também, assim, né? Será que para todas as minhas posições de uma organização estudantil eu tenho algum já pré-requisito?
eu preciso ter tido alguma experiência prévia em XYZ, eu preciso ter vivido aquilo ou aquilo outro. Na Votorantim Cimentos, quando a gente fala de posições de alta liderança, a gente precisa pensar na fluência no inglês e no português, se já teve alguma mudança funcional, né, entre diferentes áreas, se atuou em diferentes negócios, se teve experiência internacional, e para assumir uma posição de presidente global da Votorantim Cimentos, a gente pede experiência em pelo menos 2 regiões da AVC, ou seja, precisa conhecer do nosso público em diferentes localidades. Aí lembrem lá no comecinho o mapa que eu mostrei para vocês, né? Então, as diferentes regiões em que a gente está ocupando ali no mundo, para que esse presidente global esteja mais preparado, tá? Então, esse é um trabalhinho de casa que a gente faz antes, né? Qual que é a posição e o porquê que a gente está trabalhando. E aí a gente vai discutir, de fato, o perfil dessa cadeira, tá? E aqui eu trouxe o exemplo para vocês da cadeira da posição de gerência geral de operações cimento das nossas fábricas, tá? Eu simulei aqui o preenchimento, não é a avaliação da Verônica, tá, Vero? Simulei aqui o preenchimento para vocês, mas para mostrar que a gente, nesse material, vai identificando ali, ó. Então, vamos por partes. Aqui, quando eu tenho o perfil de uma posição, a gente tem ali um bloco que fala de competências que são necessárias, um bloco de conhecimento, aqueles conhecimentos que são essenciais, e outros conhecimentos que a gente chama ali de adjacentes, que é legal ter, é bacana ter, mas que eles não são fundamentais como o que está ali no core. Quais são as experiências mandatórias, tá? Então, assim, o que eu preciso ter vivido antes, e outras experiências relevantes também, e as características pessoais, que fala ali um pouco pra gente mais o perfil comportamental, tá? Esse perfil das posições a gente tem para todas as nossas posições de diretoria e para todas as nossas posições de gerência geral. Além de todo o trabalho de trilhas de carreira que a gente tem para o restante da organização inteira, que também mapeia as competências necessárias, conhecimentos e tudo mais, tá? E aqui eu acho que está o principal gancho que eu queria fazer com vocês, que é, quando eu penso no desenvolvimento de alguém para uma organização estudantil, e aí eu estou preparando, por exemplo, para uma diretoria de projetos, para uma diretoria comercial, para uma presidência, etc. O que essa posição precisa? Então, a minha recomendação é, em primeiro lugar, vamos sentar e colocar no papel o que essa posição precisa. Para eu saber como desenvolver a Verônica para assumir uma gerência geral de operações, o primeiro passo é montar o perfil dessa posição. Né? Pode não ser um perfil assim tão completo, com competência, característica pessoal e etc. Mas se eu não souber o que eu espero para essa posição, é o dilema da Alice mesmo, assim, né? Então, para onde eu vou? Para onde você está indo? Eu não sei para onde eu estou indo. Então, todo caminho vale, né? Para que seja um caminho assertivo, de fato, eu preciso, em primeiro lugar, entender o que eu preciso em cada uma dessas posições. Então, para desenvolver alguém, né, para começar ali do zero, o primeiro passo para desenvolver um membro para uma organização estudantil é a gente parar para pensar quais são competências necessárias dessas posições, que conhecimentos que são importantes, que características que são necessárias. Porque essa posição vai me pedir muito a interface com organizações, com o mundo externo, com possíveis clientes, etc. Então, eu preciso ter características pessoais que falem disso, né? E aí, tendo esse perfil montado, o que a gente faz, então, né, voltando ao nosso processo na AVC, é fazer a avaliação de aderência, né? Então, eu vou ali olhar a Verônica. Em termos de visão estratégica, atende o necessário para a posição. Inspirar e liderar, atende o que é necessário para a posição. Equilíbrio entre curto e longo prazo. Aqui está em desenvolvimento ainda. Não está tão completo. Enfoque do cliente. Nunca lidou com nada relacionado a cliente, mercado, nada. Essa competência eu preciso desenvolver bastante. E por aí vai. Então, nesse material, quando eu vou preenchendo ali com 0, 1, 2, ele vai me dando ali os sinaizinhos que vocês estão vendo ali do verdinho, do amarelo e do vermelho. E isso tudo, para quê? Para chegar na etapa final, que é o nosso plano de desenvolvimento, tá? Então, é a partir
desses pontos que eu identifico, que são pontos mais críticos, então quando eu olho para esse perfil aqui, eu falo, olha, eu preciso desenvolver a questão de conhecimento financeiro, eu preciso desenvolver uma competência de relacionamento com o cliente, e eu preciso também ter uma característica lá mais voltada para a assertividade. Então, comparar o que eu tenho ali do profissional com o que a cadeira está me pedindo, direciona claramente o que eu preciso levar para o meu plano de desenvolvimento individual. O PDI, a gente vai falar bastante sobre ele tem vários, tem uma série de informações que a gente precisa olhar. A resposta que a gente está tendo aqui com esse material é o que eu preciso desenvolver, é a priorização do desenvolvimento, tá? Tati, pode falar. Rapidinho, antes de você falar do PDI, eu notei aqui que tem uma pergunta que está relacionada com o seu slide anterior. Você quer fazer, Isa? Sim, eu estava pensando aqui quando que eu poderia dar uma pausa aqui. Mas em relação às competências, né? Foi a Jéssica que perguntou: quem que faria o mapeamento dessas competências que cada posição precisa? Vamos lá. Vocês estão super coordenados com o material. Vou colocar isso em prática, então, pessoal. Que é, de fato, assim, acho que a parte mais crítica desse momento todo, quando a gente estava montando esse material, e aí foi um material que a gente desenvolveu internamente na ABC, na Votorantim Cimentos, a parte mais crítica, acho que é onde a gente tem que colocar mesmo ali o lápis no papel, é no desenvolvimento desse perfil, tá? E aí eu queria compartilhar com vocês, eu não sei se vai estar tão claro aí de ver, de enxergar, enfim, mas eu fico também super à disposição para quem tiver, de fato, interesse de colocar isso na prática e a gente pensar mais juntos ali no passo a passo. Mas eu vou compartilhar exatamente como a gente fez, tá? A gente se baseou na metodologia de uma empresa, de uma consultoria que chama Korn Ferry, tá? Que aí o Michael Lombardo desenvolveu, assim, fez uma série de pesquisas e estudos para entender como as pessoas aprendem e para entender também quais foram as experiências de sucesso que grandes executivos tiveram ao longo das suas carreiras, né? E chegou ali num rol de competências e num rol de direcionamento de quais são os pontos que fazem, de fato, essas pessoas terem sucesso ao longo das suas carreiras. Então, baseado em um material e na metodologia da Korn Ferry, que eles têm ali uma lista de competências listadas, explicadas e como isso impacta, né, em uma liderança. Baseada nessa metodologia, a gente fez ali uma seleção de 20 e poucas competências que vocês estão vendo aí no material. Então, da onde a gente tirou essas competências? Foi dali, foi dessa referência bibliográfica, tá? E aí a gente estruturou um formulário para fazer entrevista com os atuais ocupantes dessas cadeiras. Então, entrando aí já no passo a passo. A gente montou um formulário e a gente foi entrevistar e foi discutir, foi conversar com os atuais ocupantes das nossas cadeiras de liderança. Então, comentei com vocês que a gente tem isso desenvolvido para 100% da nossa diretoria e para todas as cadeiras de gerência geral também. Então, a gente fez, por exemplo, uma cadeira de CFO, né, meu número 1 de finanças. A gente fez entrevista com o CFO aqui do Brasil, com o CFO lá na América do Norte, com o CFO que atua lá na Europa, Ásia e África. Fez a mesma entrevista que eu vou contar aqui para vocês, depois a gente foi consolidando esses materiais para chegar no perfil final de um CFO. Gerência Geral de Operações, que eu estava ali no slide com vocês como exemplo. A gente também entrevistou alguns gerentes gerais de operação, consolidou essas informações para chegar ali no final, naquele perfil, tá? Como é que a gente conduz essa entrevista? Então, tem alguns pontos, assim, que algumas competências que a gente pode considerar que a gente assumiu, pessoal, como pré-requisito. Então, quando eu falo ter foco em resultados, ter ética, tá aderente aos nossos valores e crenças, a gente não inclui isso no perfil das posições, porque isso, assim, é condição básica, vamos dizer assim, né? Isso é pré-requisito para todas as cadeiras, tá? O objetivo aqui é diferenciar
onde que está a diferença de uma cadeira, por exemplo, de uma diretoria comercial para uma diretoria de operações? O que faz uma ter mais sucesso, ser bem sucedida, performar mais? E o que outra aqui é o diferencial para que esta outra tenha sucesso e uma performance diferenciada? E aí a gente faz, então, o primeiro bloco da conversa está relacionado à avaliação das competências em si. Então, a gente lista as competências e pede para o pessoal avaliar entre 1, 3 e 5, menor relevância, relevância média e o que é essencial para a cadeira. Então, quando eu vou fazendo essa diferença, porque assim, se vocês lerem todas essas competências, vocês podem pensar, mas tudo é importante. Claro, tudo é importante, ainda mais naquele mundo que a gente às vezes se sente fazendo rafting, né? Que está mudando constantemente, trazendo desafio constantemente. Tudo é importante, mas o que é diferencial? O que é essencial? Então, pensa aí na tua organização, nas diferentes posições que você tem. Como é que você diferencia uma da outra para o que é essencial para essa cadeira funcionar bem, para essa pessoa que estiver nessa cadeira performar muito bem. Um segundo bloco, que talvez, e aí pensar com vocês se ele é tão necessário assim ou não, para uma organização como a Votorantim Cimentos é necessário, é a parte de conhecimento técnico. Então, qual que é o conhecimento técnico necessário? Desde ali, né, das áreas mais importantes da companhia, ali, operacional, comercial, logística, etc. E quais são os conhecimentos técnicos necessários para cada uma das posições. E o terceiro bloco vai falar de características pessoais. Usando ali a mesma metodologia, a gente listou as características e vai diferenciando o que é de menor relevância, média relevância ou essencial para a posição, tá? E aí a gente sempre vai chegando ali e aí vale pensar o que é mais factível, né? A gente optou em trabalhar sempre ali de 7, 8 competências, 5, 6 características pessoais. Muito mais que isso, pessoal, fica um perfil muito amplo e muito complexo. Então, a gente tem que chegar mesmo ali num número um pouco mais que está no nosso controle, que está na nossa mão, tá? E a parte final da entrevista, e que para mim é muito importante, é uma das mais ricas, é entender experiências de carreira. Então, lembra, a gente está fazendo entrevista com quem hoje ocupa essas posições. Para você chegar aí, nessa cadeira, o que você viveu antes que te facilitou chegar nessa cadeira? E aí, pensar em organizações estudantis, talvez... fazendo aqui a reflexão com vocês, entrevistar antigos ocupantes das cadeiras, pessoas que passaram por uma organização estudantil e que foram muito bem na experiência, né, enquanto estavam na organização estudantil, e entrevistar para entender o que funcionou muito bem, que experiências que foi, o que você tinha vivido antes que te facilitou quando você estava com esse desafio na mão, tá? Porque aí você consegue chegar... eu vou voltar já aqui com vocês nessas perguntas, conseguem chegar aqui, então, voltando para esse perfil, ter a resposta de como eu monto as minhas competências, como eu monto o meu conhecimento, quais são experiências mandatórias, que é essa parte final da entrevista, e quais são as características pessoais, tá? Então, refazendo o raciocínio com vocês, né? Passamos aqui o formulário, então, fiz o formulário, fechei o perfil das cadeiras. Aqui... olhar essa discussão de qual que é a posição, quais são as experiências, quais são as expectativas, é mesmo fazer a reflexão de quais são os desafios para os quais eu preciso preparar o meu time. Ou quais são os interesses de aprendizado do meu time. Porque aí talvez você esteja numa posição assim, bom, eu já tenho meu time formado hoje, não é? A minha preocupação talvez não seja quem é que vai ocupar no futuro essas cadeiras, mas o que eu faço com o meu time hoje, né? Então, o que eu faço com o time hoje? Qual que é a cadeira que essa pessoa está ocupando? Quais são os desafios dessa cadeira? E aí, como é que os desafios dessa cadeira se conectam com os interesses de aprendizado desta pessoa? Com o perfil dessa cadeira montada? Como é que eu cruzo aí as pessoas que ou já estão nessa cadeira hoje ou que podem ocupar essa cadeira no futuro? Quais são as necessidades da posição e como é que fica esse cruzamento no final? E, por fim, como que a gente vai para a prática? Como é que a gente monta, então, as ações de desenvolvimento para dar conta de resolver essas priorizações? E aí, pessoal? Achei muito legal, Tati.
Inclusive, até ajudando aí a responder a pergunta da Jéssica, né? Quem faz o mapeamento, acho que são as próprias pessoas que estão ali, né? Às vezes a gente pensa, quando está numa organização estudantil, que a diretoria que precisa definir o que todo mundo vai fazer. E, na verdade, não, né? Às vezes, a vivência naquele cargo faz você realmente sentir na pele o que você precisa, né? Poxa, se eu tivesse vivenciado tal coisa, eu teria um desempenho muito melhor nessa cadeira, nessa posição, né? Então, acho que é muito importante esse conhecimento que você está trazendo. Eu tenho certeza que isso vai abrir a mente de muita gente aí nas OEs, porque acho que não é assim que atualmente é feito, né? Na maioria. Então, acho que são dicas preciosas. Um ponto fundamental é a gente partir de experiências de sucesso. Então, né, voltando lá para a metodologia da Korn Ferry, do Lombardo, assim, a grande contribuição dele foi fazer o estudo, assim, pessoas que já estavam na posição de alta liderança, né? Ou então, assim, pessoas que hoje já estão aí na organização estudantil ou que passaram por uma organização estudantil, o que foi diferencial para que elas tivessem sucesso ou para que elas estejam tendo sucesso. Então, aprender com a experiência das pessoas, passada ou presente, né, atual, nos dá o direcionamento do que é o mais importante para a cadeira. Então, aqui, e aí para fazer a conexão com o que você acabou de falar, em nenhum momento eu fui perguntar para o meu CEO, para o meu presidente, como é que eu monto o perfil aqui do diretor de operações? Como é que eu monto o perfil do diretor de marketing? Como é que eu monto o perfil do CFO? Não, a gente partiu, de fato, da experiência de sucesso das pessoas para dizer, olha, para essa cadeira é fundamental ter isso, isso e aquilo. Então, é isso que eu vou direcionar, é desta forma que eu vou direcionar o desenvolvimento ou dos atuais ocupantes ou dos futuros ocupantes dessas cadeiras. Muito legal. Bom, esse é o raciocínio que a gente usa, né, para colocar tudo isso em prática, para chegar, talvez, na parte mais importante de todas, que é, de fato, o plano de desenvolvimento, né? E aí, voltando a fazer conexão lá com o início da nossa conversa, eu posso tirar disso aqui, né, talvez necessidades de desenvolvimento coletivas, que eu vou resolver a partir de programas de desenvolvimento em diferentes níveis da organização, e aí, na maioria dos casos, na verdade não é um ou, né? Eu posso tirar necessidades de desenvolvimento coletivas e eu posso tirar muitas necessidades de desenvolvimento individuais, que é o nosso famoso PDI. E aí gente, assim, a gente precisa falar mesmo de PDI. Acho que essa é a parte mais importante e que talvez seja a parte com menos investimento de energia das pessoas, porque parece que quando a gente chegou aqui, a gente resolveu a questão, eu montei o PDI, tá resolvido o processo. Não. A partir daqui é que o desafio maior começa, de fato, né? Então, acho que vale a gente falar e aprofundar um pouco o que a gente espera, o que é um plano de desenvolvimento individual e o que a gente deveria esperar desse processo. Porque se isso daqui não é bem colocado em prática, nada das etapas anteriores, nenhum estudo, nenhuma entrevista ou nenhum, né, perfil bonito de posição nos ajuda na prática, né? O plano de desenvolvimento individual é, de fato, ali um documento, um compromisso que vai formalizar, que vai orientar as nossas ações de desenvolvimento e que vão me ajudar a melhorar minha performance atual ou me preparar para os meus desafios do futuro, tá? Sempre que a gente fala de um plano de desenvolvimento individual, eu preciso garantir que eu tenha ali o objetivo, o que eu preciso desenvolver, qual que é a minha fotografia de sucesso, né? Então, assim, o que eu vou ser capaz de fazer a partir do momento que eu desenvolver essa habilidade? Quais são as ações que vão me levar, né, nessa jornada, vão me deslocar de um local para o outro, né, do não possuir esse conhecimento, essa competência para estar preparado para esse desafio, e quais são os compromissos, né, que eu estabeleço em relação a prazo, a frequência, ao cumprimento mesmo das ações planejadas, tá? E aí aqui vale trazer também, aí eu volto com o Lombardo aqui, pessoal, que junto com outros dois pesquisadores, lá atrás, ainda na década de 90, aí fizeram alguns estudos para entender como de fato o nosso aprendizado acontece na prática.
Tá? E o resultado de todo esse estudo, e aí talvez alguns de vocês já tenham tido contato, já tenham ouvido falar nessa questão do 70-20-10, o resultado desse estudo foi o entendimento de que nós aprendemos 70% praticando, 20% do nosso aprendizado se dá através da observação, do contato, interação com outras pessoas, e apenas 10% do nosso aprendizado se dá através do aprendizado mais formal, de cursos, leituras, etc. Tá? Então, aqui é um recado muito importante. Para falar de PDI, é fundamental a gente lembrar que o que de fato vai virar chave para desenvolver alguma competência, alguma nova habilidade, algum conhecimento, é focar 70% desse aprendizado do meu plano de desenvolvimento em ações on the job, na prática, testando, treinando, dando certo ou dando errado, fazendo de novo, assumindo responsabilidades. 20% desse aprendizado vai se dar através da observação, da interação, de um mentor que eu tenho, de alguém que para mim é referência em determinado comportamento e eu vou me espelhar, e eu vou observar, e eu vou marcar um almoço para perguntar como é que você faz isso, e etc. E 10% vai se dar através de leituras, através de cursos, através de formação. E a gente vê que, na verdade, a maior parte das pessoas foca o plano de desenvolvimento ali na parte de vou fazer um curso, vou fazer um treinamento, vou fazer uma pós-graduação, vou ler um livro, etc., que sem dúvida é muito rico, é super importante, mas que não é a parte que vira chave, que é grande responsável, de fato, pelo nosso aprendizado, tá? E aí vale trazer aqui, acho que alguns exemplos também, né, para vocês em relação E aí, como é que eu exploro isso, né? Esse 70% aí na prática, né? É mesmo pensar, assim, nas atividades que eu tenho no dia a dia, como é que eu sumo desafios diferentes, como é que eu vou além do meu comum, além do meu do que já está dado ali da minha função, para poder testar e aplicar essas habilidades ou conhecimentos, né? Então, eu estou falando aqui de realizar apresentações para públicos distintos, de testar um projeto diferente, pegar um problema que eu não sei como resolver, ir atrás e resolver e aprender e tudo mais, de ampliar, agregar coisas novas ou ampliar o seu escopo de atividades, né? Então, poxa, talvez para eu assumir uma presidência, eu que só tive o olhar mais para a operação aqui da organização estudantil, etc., posso cobrir férias ou vou fazer um job e vou trocar assim, com a pessoa do comercial. Então, eu vou responder pelo comercial por um tempo, você responde por operações e tal, mas como é que eu, na prática, consigo trazer as oportunidades de aprendizado? Os 20%, trazendo exemplo para vocês aqui, tem muito da questão de coaching, mentoria mesmo, assim, né? Como através de outra pessoa eu consigo observar comportamentos, eu consigo ver referência, e aí, assim, vou assumir um mentor, convidar alguém para ser meu mentor, porque eu admiro, porque essa pessoa tem uma trajetória que eu gostaria de repetir algo parecido, então eu vou ali, mensalmente eu vou ter um encontro com essa pessoa para falar dos meus dilemas, para perguntar o que você faria, já aconteceu com você, onde você falhou e tudo mais, né? Além de fóruns de troca, de construção, que a gente tem tantas opções hoje em dia aí, tantos grupos do WhatsApp, tantos grupos temáticos que a gente pode se envolver para aprender com quem está fazendo algo parecido com o que a gente está fazendo. E, por fim, cursos presenciais ou cursos online. Eu acabei não colocando aqui na referência do material para vocês, a gente pode compartilhar, mas assim, tem muita, principalmente a partir do momento que a gente começou esse período de isolamento social, muita gente iniciando cursos e disponibilizando cursos gratuitos, inclusive, né, nesse período, e que, poxa, eu consigo aqui da minha casa, no isolamento social, acessar um curso gratuito de Harvard. É isso, né? Assim,
óbvio que quando a gente fala da realidade do Brasil como um todo, da nossa sociedade como um todo, talvez não seja a maioria da nossa população, mas a gente tem um acesso hoje em dia mais facilitado a esse tipo de ação, né? Vídeos, YouTube, tantos canais aí, né, consistentes de conteúdo que a gente tem disponíveis para diferentes temas e tudo mais. Então, a gente tem aí referências de como buscar isso no aprendizado, tá? Tati. Oi. E ainda sobre esse 70-20-10, né? O Matheus fez uma pergunta para você. É possível, então, dizer aos nossos colaboradores das OEs que não precisa se desesperar tanto ali nos 10% em cursos, livros, etc., e sim que no chão de fábrica, ou seja, né, com a mão na massa, é que ele terá as grandes oportunidades de aprendizado? Sem dúvida, sim, isso eu concordo bastante. E se a gente voltar lá atrás para a proposta que a gente estava falando do trainee, por exemplo, eu vou até voltar aqui no material para vocês. E aí, assim, é chão de fábrica ou é o escritório corporativo, mas é a prática, né? Trainee pra gente, é um programa super estratégico, né? Assim, o objetivo de um programa de trainee na Votorantim Cimentos eu vou lá no mercado, me conectar com propósitos parecidos, pessoas que querem fazer parte da Votorantim Cimentos e que vão querer assumir posições de liderança no futuro. Né? Ou seja, eu estou falando aqui do futuro da Votorantim Cimentos, das nossas próximas lideranças. Então, é super importante o processo de desenvolvimento desse time, né? Se vocês olharem como a gente estrutura o desenvolvimento deles, que seria um plano de desenvolvimento coletivo, que não é individual, mas é o plano de desenvolvimento deles, ele está muito focado aqui nos jobs, nos projetos. Então, eles passam ali 4 meses em áreas diferentes, com projetos diferentes, e é um projeto que está na mão deles. Então, para dar um exemplo ainda mais prático, a gente agora, a turma de 2020, que não dá para ver o olhinho dela, que ela está aqui, ó, bem aqui no meio do slide, entre agosto e setembro, que a Marina, ela está agora conosco, no nosso time, com a missão de repensar o nosso programa de estágio. Nosso programa de estágio está na mão da Marina. O que vai sair? Que resposta que vem? O que a gente pode pensar? O que já funcionou e não funcionou? Então, assim, tá na mão dela. Ela vai aprender fazendo, tá? O projeto de desafio vem aqui para reforçar esse aprender os 70% do aprendizado, tá? A mentoria, o sponsor, o nosso acompanhamento individual, ele vem para reforçar os 20%. Então, como é que eu aprendo com uma liderança já existente da empresa? O que deu certo, o que deu errado. O sponsor, que vai dando as orientações do projeto de desafio. E o nosso acompanhamento mesmo como área de gente. E quando eles vão para o Potenciar, eles têm sim as 4 semanas de formação. Mais sala de aula, conteúdo, consultor lá na frente, trazendo informações, óbvio que tem, né, muita atividade prática, experiências e tudo mais. Mas para a gente fazer a referência, que eu estou falando de 4 semanas de formação versus ali 1 ano e meio de programa, onde eu tenho muito do aprendizado na prática, né? Então, os 10%, eles são importantes? Sem dúvida, eles são bastante importantes. A gente precisa investir nisso o tempo todo, mas investir nas ações, e que muitas vezes, inclusive, pessoal, assim, muitas das ações de formação e curso, etc., requerem investimento, né? Requerem pagar um curso ou algo do tipo. Porque a gente está aí com à disposição com muito material gratuito, mas o aprender na prática é onde traz a maior riqueza de aprendizado e onde normalmente eu não preciso investir nada em termos de custear, né, esse desenvolvimento, esse PDI. Inclusive, Matheus, eu acho que vale a pena a gente levar em consideração que no caso de uma organização estudantil, o nosso chão de fábrica, né, é o dia a dia da OE. Então, quando você tem ali os projetos que você tem que aprender a realizar, que você não tinha a mínima ideia de como construir aquele protótipo e você vai ter que pôr a mão na massa. Então, esse dia a dia da organização estudantil traz muito dos 70% do aprendizado, né? E é claro que se a gente está falando aí de um projeto de protótipo, a gente vai precisar talvez de um curso de como fazer uma modelagem desse protótipo
num software, enfim, a gente vai usar sim esse conhecimento, ele é importante, mas com certeza a gente vai ter muito aprendizado quando a gente estiver lá construindo, né? Então acho que vale para a OE também. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E para explorar ainda um pouquinho mais essa questão do plano de desenvolvimento, eu acho que vale retomar aqui que talvez vocês conheçam também essa metodologia, mas assim, de tudo que eu já vi, ou de assim, opções para pensar uma ação de desenvolvimento, eu acho que é algo uma ação de desenvolvimento, uma meta de trabalho, acho que é bem prático e nos ajuda a colocar mesmo, ter a certeza de que a gente está fazendo uma ação efetiva de desenvolvimento, né? Que eu tô falando de uma ação ser específica, mensurável, alcançável, relevante e também que consiga me dar uma ideia aí de tempo, tá? Então, assim, para ela ser específica, eu preciso ter a descrição do comportamento de forma detalhada, com foco. Vamos voltar lá atrás, no objetivo da Verônica de ser gerente geral de operações, a gente falou que ela precisava desenvolver o foco do cliente, né? Mas, assim, o que é foco do cliente? Como é que eu descrevo esse comportamento, né? Ela precisa ser mensurável. Então, eu preciso conseguir observar o quanto essa ação está... Se esse comportamento está melhorando ou não, se ele está sendo realizada ou não. Precisa ser alcançável, precisa ser relevante, precisa estar conectado com o objetivo. Por que eu quero fazer isso? Eu preciso desenvolver o foco do cliente porque eu quero assumir uma cadeira de gerência geral de operações. E precisa também me dar aí um limite de tempo, uma frequência, ou como que eu acompanho isso numa escala de tempo, né? Trazendo aqui um exemplo bem comum, talvez vocês já tenham visto, mas que fica bem claro, né? Então, correr uma maratona é uma meta SMART? Minha meta, correr uma maratona. Não é SMART. Então, como é que eu transformo essa meta numa meta SMART? Eu quero correr uma maratona, eu quero correr a maratona de Nova York. Eu estou especificando, estou dando o detalhe, estou dizendo exatamente o quê. Quero correr a maratona de Nova York pelo menos uma vez. Então, correndo uma vez, tá ok. Mensurei e deu. Quero correr a maratona de Nova York pelo menos uma vez, depois de ter me preparado por 2 anos. Então, ela é atingível, porque... no caso, pessoal, eu até tento, corro de vez em quando, corro e etc., mas eu zero preparada para correr uma maratona hoje, né? Então, eu quero correr a maratona de Nova York pelo menos uma vez, depois de ter me preparado por 2 anos, é atingível. Dizer que eu vou correr uma maratona amanhã, ou dizer que eu vou desenvolver o foco do cliente em 2 meses, não desenvolve, não é atingível. Quero correr a maratona de Nova York pelo menos uma vez, depois de ter me preparado por 2 anos, porque é um sonho de infância, porque é relevante para mim. Eu quero desenvolver essa competência porque eu quero assumir a diretoria comercial. Em 2022, eu quero correr a maratona de Nova York pelo menos uma vez, depois de ter me preparado por 2 anos, porque é um sonho de infância. Então, eu adicionei ali o em 2022, né? Então, porque senão eu deixo o objetivo de que eu quero correr a maratona de Nova York depois de ter me preparado. Mas quando que isso vai acontecer? Né? Eu vou me preparar, vou começar a me preparar quando? Para correr quando? Então, eu preciso encaixar isso num período de tempo, né? Não posso dizer assim, Verônica, eu preciso que você desenvolva assertividade. E a gente vai falar da assertividade pelos próximos 5 anos. Não, né? Então, quando eu coloco todos esses elementos, o ser específico, o ser mensurável, o ser atingível, relevante e o aspecto do tempo, eu tenho uma meta SMART. Então, eu consigo trazer muito mais eficiência, muito mais resultado para as minhas ações de desenvolvimento, tá? Então, eu conecto o propósito, né, lá atrás, qual que é o objetivo dessa cadeira? O objetivo é performar melhor na cadeira que eu tenho hoje, ou me preparar para uma próxima cadeira, e eu trago todos os elementos aqui que compõem um bom PDI. Muito legal, Tati. Que essa meta SMART, né, está totalmente conectada com algumas perguntas que a gente recebeu lá no formulário de inscrição. Então, a Giovana, da Liga de Marketing da Unicamp, o Ícaro, do Grupo Impacta, o Evandro, da EGEP, todos eles perguntaram como que a gente pode metrificar, né, o desenvolvimento dos membros, como que a gente acompanha essa evolução
de uma maneira tangível, né, para a gente saber o que precisa ser diagnosticado. Então, eu acho que com essa metodologia a gente já responde muito bem essas dúvidas que eles tiveram, né? Ótimo. Muito bom. Gente, eu espero que vocês tenham anotado todas essas dicas que a Tati passou, tiraram print de tudo, porque vai ser muito útil para vocês. E Tati, me diz uma coisa, será que a gente consegue adaptar toda essa estrutura bem desenhada, todas essas metodologias para um momento difícil como esse que a gente está vivendo de quarentena? A gente não tem outra opção. Então, será que a gente consegue? Na verdade, eu acho que a gente não tem outra opção, né? E até para compartilhar um pouquinho isso com vocês, eu trouxe assim, para ficar bem exemplificado a foto da nossa turma de trainees 2020, que é aquela mesma foto que vocês viram agora há pouco, todos juntos no nosso escritório corporativo, juntinhos ali presencialmente, né, abraçados e tudo mais. Essa turma que finalizou o processo deles de integração. Então, quando eu contei para vocês do programa, eu falei que os 3 primeiros meses deles fica quase 4 meses focado na integração, né, em conhecer o negócio. Eles finalizaram toda a integração deles online. Os aprendizados, a interação com todas as áreas, as apresentações das áreas, etc. E, inclusive, essa foto é a foto da apresentação deles para o presidente. Porque ao término da integração, eles fizeram uma apresentação para o presidente, com vídeo, que eles montaram, com perguntas e respostas, com todos os aprendizados que eles tiveram, apresentaram para o nosso presidente, para o Castelli, o que eles viveram nessa integração antes deles iniciarem o primeiro job, né? Então, acho que aqui fica a reflexão, pessoal, assim, que a gente está passando por um momento de aprendizado muito grande, né? Todas as metodologias e as ferramentas que a gente tem, né, na área de recursos humanos para trabalhar treinamento e desenvolvimento já vinham nos puxando por um olhar diferenciado, né? Como eu aposto mais em ações online, como eu aposto mais em ações que colocam o empregado como... E aí pensem aí, né, um membro da minha organização como foco central desse processo de desenvolvimento, mas toda essa questão da pandemia, ela vem mesmo para nos puxar para um desenvolvimento maior. Eu acho que aí, falando especificamente da experiência da AVC, a gente está aprendendo ainda, entendendo como que a gente lida com tudo isso, mas a gente já está, porque a gente não tem opção e porque a gente não pode esperar, a gente já está tendo que adaptar todas as nossas propostas para um formato diferente, né? Então, a integração dos trainees foi finalizada online, a apresentação do final deles foi assim, o início deles do primeiro projeto, contato com gestores, etc., está sendo ali da segurança das suas casas. A gente está apostando muito nestes formatos online. Ontem mesmo a gente teve uma outra formação, que é um programa de desenvolvimento de mulheres, só com líderes mulheres lá na AVC. Também foi 100% online, aquele módulo. Então, a gente está apostando muito nesta ferramenta. A gente está apostando muito na ferramenta de comunicação interna que a gente tem, né? Que nos permite ter uma comunicação constante, ter a liderança mais próxima das pessoas, né? Então o presidente gravando vídeos e contando como que ele está, dando recado, o que está acontecendo e etc. Essa proximidade, ela precisa existir, mas ela vai existir mais pelo meio virtual, né? Acho que uma outra ação que vale compartilhar também com vocês foi a criação de um diário de bordo que o nosso time de treinamento e desenvolvimento criou, que é muito um diário de bordo pensando nessa jornada pessoal ao longo desse momento, né? Então, um diário que a gente compartilhou com todos os participantes dos atuais programas de desenvolvimento para a gente poder ir acompanhando, assim, como é que está essa jornada, né? Assim, como é que está teu autoconhecimento, o que está sendo mais difícil, o que está sendo mais fácil, o que você tem conseguido colocar em prática, e aí, à medida que você compartilha isso também com outras pessoas, eu acho que fortalece o vínculo com a organização e fortalece, obviamente, a tua jornada de desenvolvimento.
né? Então, acho que se a gente pudesse hoje destacar quais são as competências ou o olhar mais importante que a gente tem para esse momento, é pensar, de fato, na inteligência emocional, né? Na nossa capacidade de se adaptar, de entender que o mundo não vai ser mais como ele era antes, a gente não vai voltar para aquela normalidade que a gente achava que tinha, por mais que os números, né, assim, a contaminação caia, por mais que os números que a gente vê ainda, infelizmente, subindo todos os dias, por mais que isso esteja contornado, a gente não volta mais para onde a gente estava antes disso tudo acontecer. Então, que a gente precisa se adaptar e se reinventar. Que a gente precisa saber administrar o curto e o longo prazo ao mesmo tempo. Porque eu preciso tomar decisões para o hoje, mas eu preciso ir para um hoje que eu não tenho certeza de como vai ser. Quando que a gente volta para um escritório? Quando que a gente retoma algumas coisas? A gente não sabe, mas eu preciso continuar garantindo o curto prazo e planejando o longo prazo. E por fim, assim, né, inteligência emocional, capacidade de adaptação, curto versus o longo prazo, e no final, o quanto que a gente continua fortalecendo os vínculos e a conexão, né, o engajamento entre as pessoas, porque sem esse vínculo, sem esse engajamento, sem essa conexão, não tem caminho, né? Então, acho que o que a gente tem feito lá na VC para se adaptar nesse modelo é, assim, investindo o máximo, adaptando as nossas práticas, indo para o online e pensando, acho que nessas principais competências que são fundamentais para todos nós. Com certeza, Tati. Concordo 100% com você. Pessoal, só queria lembrar vocês que a gente tem aí nos comentários dois formulários para vocês preencherem. Um deles é para vocês receberem o certificado desse webinar de hoje, e o outro é para vocês darem um feedback para a gente do que vocês estão achando e o que vocês acharam do webinar, né? É muito importante essa resposta, tá bom? Então, por favor, preencham e mandem as perguntas, tá? Inclusive, Isa, a gente tem mais alguma pergunta aí? Tá mutado o seu microfone, Isa. Desculpa. Tem uma que eu queria deixar mais para o final. Tá. Pode ser? Pode ser. Tem uma nova aqui que a Vitória perguntou, que está totalmente ligada com o que você acabou de falar. Será que você poderia explicar um pouquinho mais sobre como é esse diário de bordo? É algo compartilhado com todos e tem perguntas fixas para o pessoal responder? Isso. É um material que a gente compartilhou com todos os atuais participantes dos programas de desenvolvimento, mas também compartilhou com todo o nosso time de gente, para que eles também pudessem usar isso para as áreas que eles atendem como business partners, né? Então, assim, tá permeado na organização, vamos dizer assim. E é um material um pouco ali com alguns exercícios e propostas de reflexão individuais, né? Então, quando eu olho ali a minha mandala, né, do meu bem-estar físico, emocional, intelectual, espiritual, o que eu estou conseguindo atender, que tá, onde eu preciso focar mais energia hoje, quais são as dificuldades que eu tive e tudo mais. Então, é meio que um diário ali que eu vou recorrendo para poder entender assim, o que está me fazendo bem ou o que está saindo mais do controle. E a partir do momento do que está mais saindo do meu controle, com quem que eu consigo dividir isso ou como que eu consigo voltar a controlar. Então, acho que a gente pode, eu não sei, enfim, meninas, vocês me orientam aí em relação a canais e tudo mais, mas acho que a gente pode dar mais dicas desse material depois também. Com certeza, Tati. Legal. Quando eu for enviar os certificados, né, para o pessoal, eu posso enviar também esse material. Legal. E aí, Tati, uma dica final, se você puder dar, é uma situação que eu vejo em muitas organizações estudantis, né? E é o que o Leandro perguntou aqui. Que ele vê que tem muitos membros que têm um pouco de receio em assumir posições de liderança porque não têm as experiências, né? O ciclo das organizações é relativamente curto, né? Às vezes de 3 a 4 anos, às vezes menos. Lá na minha faculdade é um pouco menor esse tempo. E às vezes eles precisam contar com posições de liderança dessas pessoas que têm receio para garantir uma continuidade da organização, né? E aí, a pergunta é, vocês têm alguma abordagem para incentivar seus funcionários a se prepararem para esses cargos e terem coragem de assumir essas posições de liderança?
Temos. Então, não é algo que eu coloquei aqui no material, mas acho que vale fazer a referência para vocês que, da mesma forma que a gente desenhou com profundidade o perfil das cadeiras mais de alta liderança, gerências gerais e diretoria, a gente desenvolveu na AVC o que a gente chama de trilhas de carreira, que é um material que a gente pensa mesmo ali numa trilha, num caminhozinho, assim, onde eu tenho todas as posições da organização, das posições mais iniciais ali, mais operacionais, até a liderança. E eu tenho ali uma bolinha mesmo para cada uma das cadeiras, que eu digo assim, olha, então, por exemplo, em recursos humanos, eu vou ter um analista júnior, eu vou ter um analista que é business partner, eu vou ter um consultor de treinamento e desenvolvimento, eu vou ter uma gerência disso, daquilo e tudo mais. Para cada uma dessas cadeiras, a gente foi mapeando o que a gente ganha com essa cadeira, assim, o que eu preciso viver de competência para estar ali, de onde eu posso vir e para onde eu posso ir. Quando eu passo por essa cadeira, o que eu posso ter vivido antes ou o que eu posso viver depois que eu passo por ela. Essa trilha de carreira, a gente compartilha e deixa aberta com 100% da organização, que é justamente, assim, ao invés de eu dizer assim, olha, eu RH ou empresa, Votorantim Cimentos, dizer, Verônica, você precisa seguir tal e tal passo. Ao invés disso, eu dou para ela a trilha de carreira na mão dela para pensar assim, o que você quer fazer de futuro? O que você tem interesse? Né? E aí, voltando para a pergunta, assim, que posição é essa que você procura ocupar, ou que alguém quer ocupar e que talvez tenha algum receio? Como é que eu me preparo para isso? Que caminhos que eu posso escolher nessas trilhas para me preparar para isso? E o se preparar, pessoal, não significa necessariamente movimentar de uma cadeira para outra, né? Então, assim, e aí voltando para o que a importância de pensar nos pré-requisitos de uma cadeira. Essa cadeira pede que eu tenha contato com o público, com diferentes organizações. Como é que eu posso fazer isso antes? Como é que eu posso ter a experiência dessa atuação, desse comportamento, antes de assumir aquela cadeira, né? O que faz com que a gente esteja preparado para chegar lá é óbvio que tem muito da nossa coragem mesmo, de apostar, o de estar afim do desafio, mas o que faz a gente chegar lá não são os cargos ou os títulos, né, o que a gente assumiu antes. O que faz, o que nos habilita, nos prepara para chegar lá, é o quanto a gente tentou buscar experiências parecidas, o quanto a gente foi saindo ali da nossa zona de conforto e buscando onde eu posso aprender, onde eu posso me aproximar mais disso, para daí me entender ou entenderem que eu estou preparada para esse desafio, né? Então, eu acho que em relação a isso, minhas duas recomendações seriam entenda ao máximo o que essa cadeira precisa para que você possa se sentir emocionalmente preparado e vir com essa coragem, e também, em segundo lugar, buscar antes experiências parecidas para você poder estar mais próximo desse desafio, né? Não é por título, não é por status, não é por isso ou por aquilo, é porque eu vivi, é porque eu conduzi um projeto X que me possibilitou falar com uma pessoa que era super crítica, tá vendo? Eu estou desenvolvendo a minha habilidade de lidar com pessoas críticas. E por aí vai. Show. Mais alguma pergunta, Isa? Eu acho que é isso por aqui, Dessa. Obrigada. Legal. Bom, pessoal, como eu falei para vocês no início, acho que é um dos processos que eu mais acredito como atuação, porque a gente, quando gosta muito daquilo que a gente faz, a gente acaba confundindo, tendo dificuldade de separar o que é a nossa missão profissional com o que é a nossa missão de vida, né? Então, quando eu falei para vocês que eu sou apaixonada por entender o impacto que cada ser humano gera um no outro, e a partir desse impacto, quanto melhor esse impacto for, melhor é o mundo que vai estar ao nosso redor, é isso que eu procuro fazer como profissional, e é isso que eu procuro, que eu tenho como missão mais de vida mesmo, né? Então, a trajetória é longa, o caminho é longo, a gente vai passar por momentos mais turbulentos, como a gente viu lá no início, a gente vai passar por outros momentos em que a gente se sente mais controlando a situação ou mais preparado para os desafios que a gente tem, mas independentemente da turbulência da água que a gente esteja, aproveitar ao máximo as experiências que a gente tem para aprender, para olhar por diferentes ângulos, para conectar com diferentes pessoas, né? Assim,
que a trajetória venha rica de aprendizado, acho que esse é o objetivo final, assim. Então, o que fica, assim, eu acho que é um agradecimento por ter tido a oportunidade de vir aqui, conversar um pouco com vocês, compartilhar nossa prática na Votorantim Cimentos e ter a chance de ajudá-los aí nos desafios que vocês têm hoje. Fica um agradecimento pela oportunidade e fica um desejo de que a gente siga aí nas nossas trajetórias com bastante aprendizado. E fica também super à disposição para alguma outra dúvida específica ou alguma dica do material, etc. Estamos em isolamento social, mas à disposição. Com certeza, Tati. Eu acho que o que você trouxe aqui hoje foi um material muito rico, né, para o pessoal tanto das organizações para desenvolver o seu time dentro da organização e com certeza vai servir para a carreira individual de cada um que estiver assistindo aqui esse nosso bate-papo, né? Então, muito obrigada, Tati e Verônica também, por aceitarem esse nosso convite de estar aqui hoje. E também preciso agradecer o pessoal que solicitou esse tema, né, que foi o pessoal da SAECA e da Solumax Júnior. Então, obrigada, pessoal, vocês estão super alinhados com as nossas expectativas. Eu queria falar brevemente sobre como vocês podem solicitar ações como essa na plataforma Empower, na página da Votorantim Cimentos. Tá, então, pessoal, como vocês estão vendo aí, basicamente a gente tem lá na plataforma uma página específica para Votorantim Cimentos e para cada uma das nossas empresas mentoras, onde vocês conseguem, tendo um cadastro que é bem simples de fazer e é gratuito, né, para quem não tem ainda, então faça, vocês conseguem solicitar diversas ações de relacionamento. Entre elas, a gente tem as palestras e as visitas técnicas, que a gente sabe que nesse momento está mais difícil de viabilizar, mas não impede que vocês solicitem pensando aí no próximo semestre e no futuro. E a gente está com destaque especial para as ações online, que são treinamentos, né? A gente pode ter treinamentos online, webinars, como esse que a gente fez aqui hoje, e mentorias online também. Então, é um bom momento para capacitar o time de vocês durante essa quarentena, além de um card de outras ações que vocês conseguem solicitar, ações que não estão contempladas nessas outras que eu falei, tá bom? Então, pessoal, os links estão aí nos comentários, acho que agora o pessoal encontrou, né, os links dos formulários, que tinha um pessoal comentando aí que não estava achando. Então, como eu comentei, são 2 formulários para vocês preencherem, um para receber o certificado por e-mail e o outro para vocês darem feedback sobre o que vocês acharam do webinar de hoje. E tem também todas as redes sociais da Votorantim Cimentos e da Empower. Certo, pessoal? Então, de novo, Tati, Verônica, muito obrigada. Se quiserem dar uma palavrinha final aí. Eu quero super agradecer novamente a oportunidade, todos os votos de feliz aniversário, e dizer que a gente, como Votorantim Cimentos, está super aí de portas em sentido simbólico, tá, pessoal? Mas de portas abertas para conversar, para aprender junto, para compartilhar nossas experiências. Então, contem super com a gente aí na jornada de vocês também. A gente queria muito estar aí para comer esse bolo que a gente ficou sabendo que chegou na sua casa, Tati. Já que não dá, a gente comemora a distância mesmo. Mesmo. Tá bom. Então, eu queria agradecer a todo mundo pelo mais um webinar super bom. Gostei muito desse. Até eu tava, fazendo anotações aqui no meu computador. Com certeza. Sempre é muito bom compartilhar, né, conhecimento com vocês, nossas práticas. E aí a gente fica super à disposição para outras iniciativas, outros webinars, treinamentos específicos para as suas OS. Então, a gente fica no aguardo das solicitações que sempre chegam, né? Isso mesmo. Obrigada, espero que vocês tenham aproveitado bastante essa horinha aqui com vocês. Vero, aproveitar que você está falando aí rapidinho, como que o pessoal faz para trabalhar na Votorantim Cimentos, participar dos processos de estágio e trainee, que eu tenho certeza que eles estão super curiosos. Boa. Aí a gente tem nossa plataforma de recrutamento, né, que é a GAP. Vocês podem passar lá, né, na nossa plataforma e tem todas as oportunidades. Aí vocês só botam no buscador aí a palavra estágio e vão aparecer todas as oportunidades. Então,
a dica é para vocês ficarem de olho, tipo, revisar constantemente, porque a gente faz um processo ongoing, tipo, o ano inteiro a gente está abrindo oportunidades para os jogos. Então, é bom você ficar, tipo, dando uma olhada às vezes para ver se tem alguma oportunidade que seja afim com o seu perfil. Mas eu vou passar aqui o link para vocês, para o pessoal do Empower deixar lá nos comentários, tá bom? Isso mesmo. Então, pessoal, olhem aí os comentários. Daqui a pouquinho vai estar o link da plataforma de vagas aí do pessoal da VC. A gente colocou tudo junto, já tá tudo aí. Só acessar para ver as vagas. Beleza. A já tá adiantada, já colocou. Então, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês em mais um bate-papo online aqui que a gente tem feito para trazer conhecimento na quarentena de vocês. Fiquem de olho nas nossas redes e nas newsletters que a gente manda por e-mail, que a gente tem mais webinars chegando por aí nas próximas semanas, então estejam atentos às comunicações. E é isso, pessoal. Boa noite a todos e muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, pessoal.